Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Mais uma aula que eu gostaria de apresentar para vocês. É uma aula que valoriza as áreas de preservação permanente e também os cenários de risco. Vocês sabem que o Brasil no verão é um desastre. Deslizamento, enchente, inundação, perdas de patrimônio, carros boiando, casas sendo engolidas pela água. E esse é o tema que nós vamos discutir aqui, de um modo geral, não especificamente para Joinville, porque isso aqui é uma aula e essa aula é vista por muita gente, não só aqui de Joinville. Então vamos dar então início a essa aula falando inclusive os alertas que são dados pela Defesa Civil de Santa Catarina para as áreas de risco. Aqui nós estamos vendo um mapa de alertas. Alerta, atenção, observação e neutralidade são os 4 níveis de periculosidade. Então, níveis de alerta para essa semana com muita chuva, esse mês de fevereiro foi muita chuva, e os alertas estão em Joinville, em Xereda, Corupá, Guaramirim e Garuva. Então, os alertas para quê? Deslizamentos, principalmente. Então, pode uma encosta deslizar, fechar um rio, criar uma represa, essa represa vai se encher de água e num momento ela estoura. E aí é o caos. Já aconteceu isso. Pirabiraba já foi palco e cenário de uma catástrofe dessas, há uns anos atrás. Quando as APPs elas são impactadas, ou seja, quando elas são agredidas, é retirada a vegetação, é mexido com o trator, é cavado na encosta um espaço plano, e quando se mexe nos córregos, se desvia uma valeta, um rio, um riacho, essas áreas aí entram como impactos. E esses impactos em regimes pluviométricos intensos, com muita precipitação, começam a deslizar, a se reequilibrar as forças. Então, de uma encosta, tira o barranco, esse barranco vai tentar se equilibrar. E aí acontecem os deslizamentos e quem tiver casa próxima pode sofrer as consequências. Todo verão é assim. E com as mudanças do clima, nós estamos assistindo também algumas alterações, não só dos ventos, que aumentaram bastante, as chuvas que se concentraram e se intensificaram em alguns períodos, em algumas regiões, e os fenômenos decorrentes, né? Granizo, vento forte, geada, neve, que eu digo nunca nevou, está nevando, enfim, são transtornos ambientais. Então esses transtornos podem ser ou naturais ou provocados. Os naturais, nós temos uma relação interessante aqui, ó. Eles causam os deslizamentos de encostas, que sempre houve. A crosta terrestre ela vai se amoldando com os ventos, com as chuvas, com os granizos, com o sol, e vai se amoldando. E nós chegamos no ponto que estamos hoje, mas essa mudança, essa alteração não parou e não vai parar. Ela sempre vai acontecer. Daí os deslizamentos nas áreas naturais. Nós tivemos aí morros no Brasil inteiro há uns anos atrás, principalmente no litoral, onde as encostas deslizaram. Enchentes e inundações são fenômenos naturais. Ventos fortes, granizo, ressacas. Quem mora na praia, muito próximo ao mar, tem suas limitações, tem que se preocupar um pouco. Trombas d'água é um fenômeno que agora vai se intensificar, porque com as chuvas sendo concentradas, os córregos, eles rapidamente aumentam de volume. Se tiver alguém tomando banho nesse momento e vem aquela tromba d'água, ela acaba criando vítimas. E o noticiário tem falado bastante a respeito, com muitas vítimas. Os raios também são fenômenos naturais que ocorrem. O Brasil é a
pátria dos raios, pelo que a gente leu por aí, pelos relatórios que aconteceram, e os tsunamis, que é uma realidade. Para os países que têm um litoral muito grande, eles têm que se preparar para tsunamis eventuais. Às vezes acontece um pequeno tsunami, assusta o pessoal, mas nada mais do que isso. Nós não temos região de terremoto, nós não estamos em cima da zona de movimentação da crosta, mas longe daqui existe isso. E um deslizamento grande de uma montanha para dentro do mar, ela causa um tsunami também. E temperaturas extremas que estão acontecendo. Sempre aconteceram, mas agora voltaram a acontecer, vocês vejam no caso dos Estados Unidos. Principais transtornos ambientais provocados nas áreas de preservação permanente. O que o ser humano faz para alterar esse cenário? Ele altera, existe a legislação muito boa no Brasil que confere ao proprietário da área muita informação, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer, o que ele está proibido de fazer naquela área, porque ele não vai conseguir pagar os prejuízos que ele vai causar no futuro. Ele não tem ideia das consequências. Então, muitas vezes, nós temos regiões no Brasil onde a legislação é desrespeitada, os donos dos votos, eles fazem um trabalho meio que ditatorial, beneficiam os amigos, na realidade estão prejudicando a sociedade com autorizações proibidas. Temos que analisar essa legislação. Vou passar para vocês essa legislação rapidamente, porque todo aquele profissional da área de direito ambiental, todos aqueles profissionais que trabalham com licenciamento ambiental, com cadastramento rural, com georreferenciamento, enfim, planos, projetos ambientais, projetos de grandes construções, ele tem que se ater à legislação, e a legislação é muito boa no Brasil. Ela é bastante complexa e tem que ser muito cuidadoso para não pisar na bola e não prejudicar o cliente. Então, essa aula mostra isso, vai mostrar o nível de responsabilidade que o profissional deve ter para com seu cliente e para com a sociedade. Não adianta você, no teu laudo de supressão de vegetação em 500, 600 hectares, como tem ocorrido aqui em Santa Catarina, aqui no litoral, onde o órgão ambiental aceitou laudos técnicos falsificados, falsos, faltando com a verdade, e aí foram implantados gigantescos loteamentos que enterraram rios, fontes, córregos, banhados, áreas encharcadas, tudo isso aqui é protegido por lei, e no processo do licenciamento ambiental desses loteamentos, nenhum desses cenários foi apresentado pelos profissionais. Foi omitido solenemente tudo. E os tratores fizeram uma terraplanagem em Araquari, isso é muito comum, 300, 400 hectares terraplanados, sem nenhum córrego, sem nenhum banhado, tudo cortado plano, tudo enterrado. E agora nós tivemos recentemente muitas chuvas, e vocês podem imaginar o resultado que essas águas causaram nesses loteamentos sem drenagem. Mas é um tema para uma outra programação, né? Vamos lá então. É a Lei 12.651 de 2012. Então nós já estamos aí com 9 anos de legislação, 8 anos de legislação. E o artigo 4º das áreas de preservação permanente é muito importante que se conheça de cor e salteado. Não precisa, não pode estar toda hora lendo lá, tem que saber. Tem que saber como profissional. Tem que ter olho clínico, andou no mato, andou dentro da área de preservação permanente, tem que saber que aquilo é área de preservação. Então vamos lá. O que são essas áreas de preservação? As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente. Áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais.
áreas no entorno de reservatórios d'água artificiais, áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Se você tem um terreno, isso aí para a zona rural também, não é? Não é para a zona urbana, digo. Não é só para a zona rural. Na zona urbana você tem um terreno, tem uma fonte d'água, 50 metros de raio em torno da fonte. Quer dizer, no diâmetro dá 100 metros. Complicado. As encostas ou parte dessas, como declividade superior a 45 graus. Nas declividades muito acentuadas, de acordo com diz a legislação, você não pode fazer terraplanagem. Sequer pode construir uma estrada. Vai dar deslizamento. Vai dar ruptura do solo. Tem mais, as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Tem gente trabalhando em cima disso, fazendo terraplanagem, construindo casa, construindo resorts. É uma barbaridade isso aí, não se respeita a legislação. Uma ação judicial penaliza pesadamente e a legislação vai mudar. Os novos promotores judiciais que estão chegando, essa juventude que está chegando aí, tem outra cabeça. Outra cabeça. São voltados para a qualidade de vida. Os manguezais em toda a sua extensão, as bordas dos tabuleiros chapadas, no topo dos morros, montes, montanhas e serras, áreas de altitude superior a 1.800 metros, em veredas, a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Não é porque o terreno está brejoso e encharcado, eu posso agora passar com o trator, encher de argila, de saibro e dizer, mais um lote que nós criamos. Proibido! O profissional que der um laudo falso de falsidade ideológica, ele pode ser preso, pode sofrer processo, pode perder o diploma. Vamos olhar para Araquari e veja o que aconteceu lá. Será que não tinha nenhum córrego numa área de 400 hectares? O Ministério Público deixou de passar isso? Alguém mandou alguma coisa para o Ministério Público? São temas que nós vamos conversar com vocês, inclusive na área de encostas. Aguarda que já voltamos. Estamos retornando aí nesse segundo bloco, falando sobre as edificações não autorizadas. A legislação não permite, por exemplo, construir em encostas, de acordo com o Código Florestal, da lei que eu passei para vocês agora, no seu artigo 4º, né? Proximidade de cursos d'água, não pode construir próximo à água. Nós temos cidades no Brasil onde as construções vão na beira da água, no fundo de vale. Qualquer chuvinha leva a todos os barracos da pobreza. E a autoridade deixa. E o lixo, isso tudo é arrastado, vai para dentro, vai entulhando, vai impactando toda a bacia. Olha o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, grandes capitais. Tudo é problema. Não há fiscalização, é corrupção o tempo todo. O político ganha voto nesse desvio de conduta. Temos que inverter isso aí, gente. Nos Mangues e Restinga, aqueles municípios, como é o caso de Joinville, foi o maior desastre que foi construído aqui. Nem vou falar mais nisso, que eu já falei o suficiente nesse programa. Mas Mangues e Restingas são hoje os grandes mananciais de votos ilegais para políticos corruptos. Edificações construídas sem amparo legal. Vejam só, o que pode acontecer em casos de danos por violência atmosférica. Você vai lá numa encosta de área de preservação permanente, como é o caso nosso aqui em Joinville do Quiriri, porteira está aberta, a invasão é diária, chegam pessoas, venda de contrato de gaveta. Então nessa região, isso é norma no Brasil.
em manancial de água, então é um crime hediondo. O vereador que transformou a bacia do Quiri em área urbana foi um cara que não tinha informação nenhuma. Terrível isso aí. Olha as consequências que nós vamos ter. E o futuro nosso, como será a qualidade da água de Joinville? Então, será que o proprietário desse imóvel, quando veio um desmoronamento, um deslizamento, uma avalanche de terra com pedra, arrastou tudo, matou gente, poderá ele ter indenização por esses danos? Se ele estava morando em área proibida, se ele não tinha escritura do terreno, se ele foi um invasor, se ele não tem título de posse do imóvel, aonde ocorrem os danos por problemas atmosféricos. Vamos fazer uma relação, vamos mostrar para vocês esses danos como aula. Como é que isso acontece? Acontece nas encostas. Vou mostrar imagens depois para vocês, e vocês estão cheios de imagens pela televisão dos desastres que acontecem nas encostas, né? Casas desmoronando em São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro. 80% do Rio de Janeiro foi construído nas encostas, ilegalmente, em áreas de preservação permanente, Mata Atlântica. Isso lá vai ser o maior caos, o maior desastre ecológico do planeta vai acontecer ali. Está anunciado isso aí, está anunciado. Um tremor de terra naquela região vai ser um caos, vem tudo para baixo. Com chuva, pior ainda. E nas áreas invadidas de restingas e mangues. O Brasil inteiro está sendo invadido pelas restingas e mangues por maus administradores que não fiscalizam, que fazem a venda de votos criminosos. E como identificar essas ilegalidades na ocupação do solo? Isso é importante para o perito judicial identificar essas ilegalidades. Ele é contratado para ser um perito numa ação de invasão de manguezal ou numa ação civil pública ou inquérito civil público de áreas invadidas em encostas de preservação permanente ou em manancial de água. Esse perito ele vai ter que ter olhar olho clínico. Ele vai ter na cabeça dele o artigo 4º do Código Ambiental Brasileiro. Ele sabe de cor e salteado onde é que tem essas áreas de preservação. Ele vai conseguir qualificar corretamente. Hoje nós temos equipamentos de internet, geoprocessamento, GPS, tudo na mão quando vamos ao campo. Nós fazemos georreferenciamento na hora como agrônomos, como engenheiros florestais, como peritos, né? E como profissionais. Quando nós vamos elaborar um processo, um projeto para um cliente nosso, nós não podemos dar falsidade ideológica ao processo. Quem vai ser penalizado é o cliente. Isso um dia vai ser descoberto. Alguém morreu, e agora? Como é que ficou? Então, como aula e como professor, essa é a advertência. Cuidado com os laudos de falsidade ideológica. Eles são totalmente vulneráveis. Basta pegar um Google Earth aí, voltar uns anos atrás e já a gente sabe-se como era o terreno que foi terraplanado e que os rios foram cobertos com argila. Na análise da documentação do imóvel, é importante você analisar a documentação do imóvel, ver os laudos que tem lá dentro. Lá você vai encontrar barbaridades. E eu conheço laudos, analisei laudos já de processos de rimas e de ações civis públicas contra a natureza, de profissionais que claudicaram pesadamente. Pesadamente. É uma angústia você analisar um documento de um colega teu e ver que ele faltou com a verdade. Mentiu para beneficiar quem? Prejudicar a sociedade. Prejudicar a questão ambiental, prejudicar a água, provocar futuros desastres. Mas tem gente que não está nem aí. O dinheiro manda mais. Mas é perigoso. É perigoso. O documento das edificações, como é que um órgão de licenciamento para a construção civil permite construção de uma casa na beira de um barranco?
ou permite a retirada de um corte quase que vertical para construir uma casa lá embaixo, criando uma instabilidade do solo tamanha. Está criando um futuro desastre com mortes. Existe isso, tem isso. Basta andar em Joinville, nas regiões um pouco montanhosas. Não sei se foram casas licenciadas, eu sei que o poder público não fiscaliza e aí acontecem essas coisas. Então, quando você analisa a documentação dessas edificações, você vai ver inúmeros furos técnicos que foram cometidos. A legislação de uso do solo, não se observou a legislação de uso do solo. O profissional que fez aquele projeto, ele foi arrebatado. Ele não teve preparo psicológico, moral, ético para fazer um projeto que beneficie o proprietário e a sociedade. A questão é enganar o poder público, o licenciador. Essa é a questão. Poucos profissionais éticos são contratados. São contratados muitos profissionais que não são éticos. E é o pessoal da área da ecologia, quando vê um desmatamento numa encosta de preservação permanente, com licença ambiental, o agente fiscador vai lá, o proprietário expõe a licença que ele obteve no órgão ambiental. Mas como é que saiu essa licença? Em decorrência de um laudo técnico falso. O órgão ambiental é obrigado a licenciar quando ele recebe um laudo dizendo que não tem mato em cima, que não tem fonte, que não tem um córrego, que não tem pássaro, que não tem fauna nativa. Assim que funciona a sociedade. Não é o prefeito culpado, não é o vereador culpado, não é o órgão ambiental culpado, não é o Ministério Público culpado. Culpado é aquele profissional que deu um laudo de falsidade ideológica. Isso é a aula de hoje. O resultado é esse aí, ó. Então, quando isso acontece, eles vão atrás do laudo do profissional. Aí vão ver o que esse profissional escreveu no laudo, que possibilitou o órgão do poder público a licenciar essa obra, que causou esse dano. Foi incompetência do poder público? Até foi. Eles não conferiram o laudo do profissional, não foram a campo para ver se o laudo era verdadeiro ou falso. Não fizeram uma auditoria em cima disso aí. E passou batido. Tudo esquema, mas a natureza mostra os pecados causados pelo ser humano. Então, acontece mais ou menos assim. Esse gráfico, esse desenho mostra esta ocorrência do deslizamento. Então, assim aconteceu, e o prejuízo e o dano de quem foi, essa casa vai ter que ser removida. Aí o cara vai para a justiça dizendo que ele não vai tirar a casa dali e vai causar novos danos. Complicado, despesa. Olha aí, esse é um outro cenário comum em Blumenau, em Florianópolis, em Joinville. Todos os lugares onde as áreas de preservação permanente foram invadidas, foram trocadas por votos criminosos. Criaram leis absurdas permitindo isso. As prefeituras licenciaram isso aí. E cada ano vai ser pior. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Olha o que aconteceu lá no Alto Vale de Itajaí. Uma cidade inteira foi arrastada pelo barro. Deslizamento com água. Deu uma avalanche de barro. Casas inteiras foram arrastadas pelo tsunami. Uso de APPs, proibido isso aí, gente. Os problemas nas bacias hidrográficas urbanizadas e de captação. Esse que é o drama. Bacias de captação de água para grandes cidades, sendo ocupadas por loteamentos, por venda de lotes por contrato. Não acontece nada.
permanente aumento da população dessas bacias, aumento da geração de resíduos perigosos, impermeabilidade do solo, é o que acontece na bacia do Quiriri. Poluição das águas por esgotamento sanitário, esgoto corre das casas direto para fora, não adianta ter fossa, o deslizamento arrasta as fossas para dentro do rio. Ausência do poder público, aumento do custo das águas tratadas, aumento da turbidez, aumento geométrico dos riscos de deslizamentos. Então vejam só, eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês do que acontece no Quiriri e em outros vales e em outras bacias hidrográficas brasileiras. É isso aí, tem uma floresta, mata nativa, o cara vai lá, como construir um futuro deslizamento? Então esse é o cenário. O cara vai lá e tira o mato e faz um corte no talude e coloca um muro. E o que acontece? Chove, encharca, e o que vai acontecer? Imagina uma casa aqui embaixo. Uma casa. Acontece isso. Não tinha casa ainda. Não deu tempo de construir a casa. E isso está cheio nas cidades brasileiras. Cheio. Cheio, cheio, cheio. E aí cabe ao perito saber encontrar as saídas. Ser ético, para não prejudicar a si mesmo, ao cliente e à sociedade. Então, veja aí, essa é o quadro, a imagem brasileira da ocupação dos fundos de vale no Brasil. A pobreza invade tudo por troca de voto e a autoridade não faz nada. Então, os problemas das construções que invadiram as margens protegidas de rios, construções de galerias e suas consequências. Inundações, destruição de patrimônio privado, arraste de entulhos impactando outros cenários, aumento não programado das despesas públicas, assoreamento da bacia hidrográfica com particulados e lixo, ausência do poder público, ou seja, a fiscalização. O poder público não impede a reconstrução nos mesmos locais destruídos. Isso é uma doença. Até a próxima aula do Ecologia em Ação.